Na época que eu tive os meus, o colégio era mais barato, morava em casa, viu? E era tudo mais fácil. Hoje não. Hoje a mãe trabalha fora e tem que botar filho na creche, é caríssimo, né? Aí ninguém quer ter mais do que 2. Nós vemos que estatisticamente houve uma redução desse tipo de casal, mas não quer dizer que ele acabe. Essa é uma consequência da própria mudança hoje do mundo, não é? As premissas de uma família, a premissa básica era a permanência, não é? E a permanência era garantida porque a mulher ocupava um lugar diferenciado da de hoje. Este homem era não o pai, o companheiro, o parceiro, ele era o provedor. Então veja, esses lugares foram se acabando. Até em função da estrutura que as famílias hoje têm, uma estrutura bem menor, e também as demandas sobre essa mãe. Como elas permanecem iguais a de 200 anos atrás, ou seja, criar os filhos, prover o lar, cuidar de tudo, então as mães hoje optam por ter menos filhos, até porque é muito caro hoje ter uma família extensa. Não é na escola que a gente aprende as coisas que fazem da gente que a gente é hoje, né? Eu acho que é dentro de casa que a gente aprende. Não é com a matemática, não é com a história, com a geografia, enfim, é dentro de casa que a gente tem a base toda da nossa vida. A maior herança que eu recebi do meu pai e da minha mãe foi educação, né? Porque meus pais conseguiram educar, né? Nós estudamos em colégio particular, né? Todos nós nos formamos, né? Todos, sem exceção. Não educou as mulheres para casar, ter filho, essas coisas, ela educou as mulheres para trabalhar, para ter independência. Então, isso tudo a gente deve a ela. Ao meu pai também, é claro. Meu pai faleceu e eu me lembro uma vez ele falando que ele queria ter dado mais a gente. E eu acho que eles deram tudo, entendeu? Quer dizer, tudo que a gente precisava, né? Enfim, nunca tiveram situação financeira privilegiada, mas sempre foi tudo com muito sacrifício. Então, é isso que eu acho que foi o principal, né, para mim, de ver no meio de tantos filhos, 8 filhos, 10 filhos, conseguir ter a educação, conseguir ter uma formação. Olha, eu sou um pai durão. Eu acho que eu trago, da minha criação, eu sou um pai durão, não sou um pai muito molenga, não. Porque eu também acabo que repetindo o mesmo padrão que a gente tinha em casa, né? A gente tem disciplina, tem horário para dormir, horário para acordar. O que eu passo para os meus filhos é justamente isso, é a questão principalmente da educação. Que eu falo que é a maior herança que eu recebi dos meus pais, é o que eu quero dar a eles. Eu acho que com educação você chega em qualquer lugar, né? Você está apto para a vida, né? É muito engraçado até ouvindo o Denis e a Denise falando que ela era rígida. Eu não tinha essa imagem dela como vó. Diz que a mãe educa e a avó deseduca. Eu estou fazendo a mesma coisa. Mas a minha educação foi uma educação rígida, provavelmente por meu pai ter recebido essa educação dela, né? Então, o que eu passo também, de certa forma, é uma educação que eu cobro muito da minha filha, apesar de pequenininha ainda, eu cobro muito dela, não deixo ela sair muito dos eixos para não... Porque foi a criação que eu tive. O balanço que eu posso dar é agradecer a Deus de ter uns filhos ótimos, nenhum tem vício, todos formados, trabalham por conta deles e nunca me deram um desgosto. Quer dizer, isso para mim foi a maior felicidade que eu tive na minha vida. E eu aprendi assim, que não é na rua que a gente tem amigos, os amigos estão dentro de casa. Então é dentro de casa que a gente procura, que a gente se refugia, dentro de casa que a gente procura apoio quando precisa. Enfim, é isso. Acho que não faria diferente, não. Continuaria fazendo a mesma coisa. Eu acho que a família é a base de tudo, né? Dentro de casa que a gente aprende os verdadeiros valores da vida.
E eu acho que isso foi fundamental na vida de cada um de nós. Bom, a gente tenta manter a rigidez, mas hoje em dia é mais complicado, é mais difícil, né? As coisas mudaram um pouco. Mas o padrão em si é o mesmo, é o que eu recebi e é o que eu pretendo dar. Espero ter dado, né, a todos. Então, eu acho que a família, eu acho que quando há algum desvio em crianças e adolescentes, eu tenho para mim que o problema está em casa, sabe? Eu acho que pode o pai não ter consciência, a mãe não ter consciência, mas eu acho que o problema está em casa. O que era uma família? A gente dizia, e ainda se afirma, que o filho inaugura a família, o primeiro. O casal se transformava em família com o filho. Então vamos imaginar hoje, dentro desta premissa, que seria aquele conjunto de pessoas, vamos dizer assim, dispostas a compartilhar o cotidiano, a educar, a trazer outras pessoas para ir, e com uma base, quer dizer, a química dessas pessoas estaria exatamente na afetividade. O ser humano tem essa marca, ele se constrói, ele traz possibilidades e ele vai se organizando dentro de um contexto. Ele precisa desse contexto. E o contexto básico é a família. Repara que nós temos algumas outras vertentes com relação, por exemplo, à criança que está na rua. Cadê a base? Que base é esta? O que ela aprende? Como ela se organiza? Então, realmente, é responsabilidade dos pais.